glória a Deus. Eu tenho, nas últimas semanas, compartilhado com os irmãos acerca de revelação, não é? E quanto ela é importante, né? O nosso Deus é Deus de revelação. Quantos creem assim? É Deus de revelação. Com certeza, Ele revela o que está oculto. E a revelação vem desfazendo as mentiras, é verdade? A revelação desfaz as mentiras. Porque as revelações de Deus, quando elas não chegam, só resta os nossos achismos, né? O nosso ponto de vista. Mas Deus chega com a sua verdade, que é a sua revelação. E Ele vem trazendo luz. E diz, olha, não é nada disso que você estava pensando. A verdade absoluta é essa aqui, ó, está aqui. Aí você, uau, Deus revelou a mim a verdade. E eu não estou mais no engano. Que tremendo! O Deus de revelações. E nós, trabalhando nisso, indo cada vez mais fundo nesse tema, né? Nesse ponto específico, revelação, né? Nós falamos aqui na semana passada que Jesus é a maior das revelações. A revelação maior, Jesus homem. O Jesus, quando veio ao mundo, né? Sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e se tornou um homem, 100% homem e 100% Deus. Assim Ele era, como homem. Essa foi a maior de todas as revelações. Jesus manifesto ao mundo, queridos. Que coisa tremenda, amém? Isso é maravilhoso. E aí falando, né, na semana passada sobre isso, nós vimos que os pastores, lá em Lucas capítulo 2, versículo 10 ao 18, só para citar aqui rapidinho, né, só para relembrar, eles viram ali o anjo que relatou aquela revelação e disse aos pastores, olha, está nascendo, né, o Filho de Deus, o Salvador. E eles receberam aquela revelação, aquela visão maravilhosa de anjos, né? Milhares de anjos, um coral louvando a Deus, né? E aquele anjo falando a eles, e eles foram até o local indicado pelo anjo. E eles foram até lá e viram o menino Jesus, aquele bebê lindo e fofo. Eles viram a revelação em carne, personificada. Oh, glória a Deus! E não foi diferente também com os 3 reis magos, né? Que viram a estrela no céu, a estrela guia, conhecida como estrela de Belém, que os guiou até o local onde Jesus estava, o menino Jesus estava. E eles chegaram lá e trouxeram presentes. Eles viram a estrela e foram adorar. Amém? Você pode dizer isso? Eles viram a estrela e foram adorar a Jesus, amém? E eles levaram presentes. Um levou ouro. E nós falamos que aqueles presentes, eles são presentes proféticos. E o ouro traz a revelação de que Jesus é rei. Aquele menino, aquela criança, era o rei dos reis, e é o rei dos reis. Ouro para o rei, ouro, um presente que se dá à realeza. Ouro para o rei, revelação, o presente que revela que ele é rei. O outro trouxe incenso. Incenso para quem? Para aquele que é o sumo sacerdote das nossas almas, amém? Que intercede no Santo dos Santos celestial, está lá, no Santo dos Santos do céu, na presença do Pai, o sumo sacerdote. E mirra ao Cordeiro de Deus, que será morto. E a mirra é
é uma resina, né, que era usada para tratar o corpo dos mortos, o trabalho ali de embalsamamento, por ter uma forte ação antisséptica, né? Também era usada para tratar ferimentos, era um produto muito caro, por ser medicinal também. Ela é extremamente amarga, e olha só, aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus, amém? Que foi um sacrifício extremamente amargo, sim ou não? Ele bebeu um cálice amargo por nós, então mirra para o Cordeiro de Deus, amém? Ele é tudo isso, queridos, e eu penso até que os irmãos do louvor, meio que estão combinados comigo, mas não sabiam, para você ver como é do Espírito as coisas, e essa canção, ela fala isso, de declarar quem Ele é, e Ele é tudo isso, querido, Ele é o teu rei, amém? E isso fala que Ele é soberano, sobre tudo e todos, amém? Soberano, soberano, Ele é o teu intercessor, o sacerdote da tua alma, o sumo sacerdote, Ele é o Cordeiro, aquele que morreu por você, Ele é o teu Salvador, aleluia! Então, queridos, nós vamos nesse entendimento, adorando e descansando nisso, nessas revelações maravilhosas, amém? Diga comigo, Senhor, traga sempre mais das tuas revelações ao meu coração, traga revelações acerca de quem tu é, amém? Para que eu descanse cada vez mais, aleluia! E aqui eu quero tratar esse ponto aqui para hoje, que Jesus, essa é a mensagem, é o tema, Jesus, a luz revelada ao mundo, Ele é a luz, por isso que eu falei da música tocada no louvor, parecia que estava combinado, caminho, luz na escuridão, Ele é luz, amém, queridos? Ele é luz, e em João 8,12 fala, né? Jesus declarou, nesse versículo, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, amém? Ele é a luz que foi revelada, e onde há luz, não há trevas, amém, queridos? Jesus é a luz, não é à toa que Jesus é aquele que nos conecta ao Pai, que nos conecta à verdadeira vida, que é a vida espiritual, Ele é a luz, observe, a luz propriamente dita, é aquilo que nos conecta ao mundo físico, você já reparou isso? Sem luz você não consegue enxergar, a visão é nada mais, nada menos do que uma reação da luz nos olhos, é a captação dos olhos, é os olhos captando luz, você entende isso? Os olhos captam luz e enxergam, e por isso que no escuro você não enxerga nada, vai andar no escuro, é tropeção, e se arrebenta e tromba nas coisas, você fica desorientado na escuridão, não é à toa que aquele que está sem Jesus, é conhecido também como uma pessoa que está perdida, porque não sabe para onde vai, porque não tem luz para lhe iluminar o caminho, e Jesus se apresenta, eu sou a luz. Os fariseus, pastor Eric, os fariseus ficaram escandalizados, se você continuar a ler o texto, 13 e o 14, você vai ver, os fariseus, o quê? Como é que tu pode falar isso de si mesmo, luz? Eles não tinham a revelação de quem era aquele que lhes estava falando ali naquele momento, dizendo, eu sou a luz do mundo, e eles, o quê? Não, o que esperar de alguém que não tem a revelação do Espírito? Mas um dia, queridos, a revelação veio até nós, amém? A revelação dessas coisas veio, assim como veio para Paulo, eu citando mais uma vez essa passagem, né? Capítulo 9 de Atos,
e ali uma luz realmente. Jesus em glória, em luz, apareceu para ele, para Saulo, indo para um projeto de morte aos cristãos, indo em uma missão que era nada mais nada menos do que matar cristãos, prender, enfim, olha só, totalmente cego, achando que enxergava, né? Achando que era o cara, conhecedor de tudo, mas como ele estava cego, pela religiosidade, né? Pelo orgulho, pelos achismos, isso tudo cega a gente, querido, tudo cega a gente. Mas Paulo teve a visão, caiu do cavalo, você conhece muito bem a passagem maravilhosa, né? E ele enxergou, de fato, pela primeira vez. Ele ficou cego e enxergou. Olha só que interessante, aquela cegueira de Paulo, aquela cegueira temporária ali, era um símbolo, com certeza, né? Um símbolo, ou seja, ele passou a ser cego para as coisas erradas, cego para os seus achismos, e assim temos que ser, amém? Cegos para o que não presta, cegos para coisas desnecessárias, descartáveis, que travam a nossa vida, e ter visão para o que realmente importa, que são as coisas eternas, amém, queridos? Você entende? Então Jesus, Ele é a luz do mundo. Estou começando só aqui, mas não tenho mais tempo, e a gente fica aqui como uma introdução, amém? Esse Ezequias é muito desorganizado, né, no tempo, em administrar o tempo da administração. Meu Deus, me perdoem, queridos, me perdoem, mas vamos colocar assim, mais uma vez, tenham paciência, parte 1 hoje, tá? Parte 1, parte 2 na próxima quinta, se Deus assim nos permitir, amém? E você fica com esse gostinho de quero mais. A parte 2, Jesus, a luz revelada ao mundo. Parte 2, a missão. Parte 2, Jesus, a luz revelada ao mundo. João 8,12, João 8,12, falando novamente ao mundo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca entrará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, queridos. Você, como eu, sente muita propriedade nessas palavras? Você sente nessas palavras de Jesus uma confiança, uma segurança no que está sendo dito por Ele aqui? Eu sinto. Que segurança? Eu sou. Não sei, talvez eu seja. Não, Jesus não veio para trazer confusão, dúvidas, Ele veio trazer confirmação. Ele confirma aqui: eu sou luz. Ele é luz para a tua vida, para a minha vida. Ele é luz, queridos, amém? Ele é luz absoluta, a luz que ilumina o nosso ser. Ele é luz. Revelação maravilhosa, Ele se manifestou dessa forma, né? E que privilégio teve, né, queridos? Aqueles irmãos, nossos irmãos, que viveram ali naquela época, junto com Jesus. Não é à toa que João retratou isso na sua primeira carta, 1 João, se vocês puderem me acompanhar, olha só que palavras lindas de João aqui na sua primeira carta, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, olha só, 1 João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, do 1 ao 2, o que era desde o princípio, o que ouvimos, olha, ele está falando de Jesus, da revelação, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, olha, ele está dizendo, nós ouvimos, nós vimos o verbo da vida, nós vimos aquele que se fez carne, nós o vimos, olha só, que o vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Eles apalparam o verbo da vida, eles tocaram, eles abraçaram. Com certeza foram muitos abraços ali entre Jesus
e os seus seguidores ali, que estavam ali com ele, enquanto ele estava em carne aqui nessa terra, e abraços, e ósculos santos, né? Jesus com certeza era muito carinhoso, e abraçava, e fazia um cafunézinho, né? Era aquele, com certeza ali, carismático. A Bíblia diz que ele crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Esse crescer em graça é crescer em simpatia, né? Ele era simpático, as pessoas eram atraídas também, principalmente pela unção que havia nele, pela presença do Espírito, mas também pela simpatia, com certeza, queridos, né? Jesus era alegre, era, né, espontâneo, totalmente oposto àquele formalismo dos fariseus, né? Que fazia era expelir as pessoas, criar barreiras no coração das pessoas. Jesus não, Jesus veio para trazer para perto, e ele falou, nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele está confirmando, eu estou falando isso a respeito dele, de Jesus, a palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Isso é muito tremendo, aleluia, queridos. Uma confirmação desse privilégio que João está dizendo aqui. O privilégio foi imenso em estar com ele, aquele que foi revelado aos pastores lá. A anunciação da sua manifestação foi dada aos pastores, como já vimos, não é? Aos pastores de ovelhas lá que estavam perto do local do seu nascimento, em Lucas 2, do 10 ao 18. Simeão, falamos de Simeão, que no momento em que bateu os olhos na criança, no bebê Jesus, o seu coração se acelerou, a emoção ficou à flor da pele, ele viu e o Espírito testificou a ele: esse é Jesus, esse é o Salvador. E ele pegou a criança, levantou e disse: Senhor, pode me levar agora, porque eu vivi o suficiente para ver meu Salvador, pode me levar, Senhor. Ele ficou extasiado com essa manifestação, né? Simeão, você conhece, está lá em Lucas 2, do 29 ao 32, assim a gente vai passando por alguns pontos, né? Jesus. E aqui um outro ponto que eu quero trazer, só para dar essa introdução no que vamos ver aqui, é que o próprio Jesus, estão me acompanhando, queridos? Né? Acho que eu estou ficando cansativo, né? Mas, peraí, olha só, Jesus mesmo confirmou o quanto, né? Confirmou quanto a ele ser a maior das revelações. Você entende isso? Jesus mesmo, depois de tantos terem confirmado isso e visto, terem a sua experiência pessoal com aquele que se manifestou em carne, o próprio Jesus, ele disse: eu sou o Messias. E é muito lindo aqui o que está escrito em Lucas 4, olha só, acompanhe comigo por favor, Lucas 4, do 17 ao 21, olha só, Lucas 4, do 17 ao 21, aqui Jesus estava, pastor Eric, em uma sinagoga, ele estava na congregação, e foi dada a Jesus a oportunidade de compartilhar um texto de Isaías, o Isaías lá, Isaías 61, que nós conhecemos, o texto famoso lá diz: ei, está aqui conosco hoje Jesus, esse é seu nome? Jesus, ele, sim, sou eu. Você poderia ler um trecho do livro de Isaías para nós? Você poderia vir aqui? Aí Jesus se levantou e foi até o púlpito, ao ponto lá para ler, e aí deram para ele o rolo, né? Era o rolo antigamente, ele abriu o rolo do texto de Isaías e leu, especificamente uma passagem, não foi aleatoriamente, ele queria ler exatamente o que ele leu, e olha só aqui, ó, Lucas 4, do 17 ao 21, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos,
e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, ele terminou de ler isso, Josinaldo, desenrolou, entregou, ele foi lá, sentou no seu lugar, mas não deixou de dizer algo muito importante. Ele disse assim, no versículo 21, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Se cumpriu o que está escrito aqui, pessoal, porque eu sou o Messias, eu sou aquele que se manifestou para trazer vida, para trazer luz, para dar esperança aos oprimidos, para trazer alegria. Sou eu. E todos ficavam maravilhados, né? Mas aí alguns, se você continuar lendo, você vai ver alguns cochichando: mas esse aí, ele está dizendo isso mesmo que ele acabou de dizer? Mas não é ele o filho da Dona Maria? Ele não é o filho do seu José, o carpinteiro, aquele que fez aquela mesa para mim? Não é o filho deles? Como é que pode? Como é que pode? E como é que pode esse que é filho de José e Maria, que foi criado em Belém, né? Foi criado ali numa cidadezinha, lá em Nazaré, criado em Nazaré. Eu vi ele brincando com os meus filhos, ele estava lá. Como pode ser esse o Messias? E também como pode ser esse ser tão cheio de inteligência, tão cheio de sabedoria? As pessoas, queridos, ficavam maravilhadas, em conflito, sabe, acerca de Jesus. A revelação chegava e trazia conflito, e eles tinham que, para entender isso, para absorver a maior das revelações em seus corações, eles tinham que abrir mão de achismos, de coisas formadas acerca daquela pessoa que era Jesus. Eles tinham que abrir mão e entender de uma vez por todas: é Ele acerca de quem Isaías falou, é Ele acerca de quem Isaías profetizou. Ele veio, Ele está manifestado entre nós, como aquele que vai trazer alegria aos corações, colocar coroa em vez de cinza, trazer boas novas. Oh, amém? Você entende isso? Você muito bem se identifica com tudo isso, querido, porque você também já teve seus conflitos acerca de Jesus. No processo em que Deus estava te atraindo para Ele, eram conflitos, definições pessoais, informações errôneas, mas aí você foi cedendo a quem realmente Ele é. Foi ou não foi assim? E Jesus você acabou aceitando o que de fato Ele é: o teu Salvador, o teu Senhor, o Filho de Deus. Aleluia! Os conflitos acabaram. E por que acabaram os conflitos? Porque a revelação veio ao teu coração acerca dele. Amém? Amém? Você entende? Jesus se revela como luz. Algumas observações acerca da luz, acerca dessa luz maravilhosa, essa luz que é Jesus, e trazendo também algumas observações acerca da luz mesmo, dos seus efeitos, e a gente pega automaticamente e traz uma aplicação espiritual para tudo isso. Vamos ver algumas aqui, só citando aqui João 1,4, olha só, João 1,4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1,4, Isaías 9,2, que é um versículo que eu trago no meu coração, porque quem era perdido, sem Deus na vida, não tem como não se identificar com isso. Isaías 9,2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? Quantos aqui viviam na região da sombra da morte? Quantos?
Aí a luz brilhou para você, não foi? Não foi assim que aconteceu? Não foi assim que aconteceu contigo também, meu irmão? Você que está online aí, não foi desse jeito? Você estava no vale de sombra de morte, um vale de escuridão, a luz brilhou para você. Um povo que vivia em trevas, viu uma grande luz. Ele é a luz do mundo. Uma observação acerca da luz: a luz sempre prevalece sobre as trevas, amém? A luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. Não pode ser a mais densa treva que houver. A luz chegou, ela bate em retirada. As trevas saem com o rabinho entre as pernas quando a luz chega. A luz chegou na nossa vida, na vida daquele que crê em Jesus Cristo, que se arrependeu dos seus pecados. A luz chegou para esses e prevaleceu na vida desse, amém, queridos? João 1,5: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Outra observação: a luz é a verdade e a verdade sempre prevalece. Da mesma forma como a luz prevalece sobre as trevas, a verdade, que é luz para a nossa vida, ela prevalece sobre a mentira, amém, queridos? E alguém que está perdido é nada mais, nada menos do que alguém que está envolto em mentiras, sendo guiado por mentiras, por orientações errôneas, por doutrinas doentias. Você entende, querido? Você entende? A luz é a verdade que prevalece sobre a mentira. Outro ponto: a mentira só se estabelece com a ausência da verdade. É um contraponto, né? Aqui, o contrário, só para enfatizar mais um pouco. Mas vamos seguir mais um pouco aqui, né? Temos que vigiar para que a obscuridade não venha dominar a nossa mente. Queridos, as trevas representam tudo aquilo que é anti-Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quem está contra a vontade de Deus, contra a orientação do Deus Todo-Poderoso, está em trevas, é fato, não tem como. E ó, querido, deixa eu dizer uma coisa: não tem penumbra não, não tem penumbra, não tem pouquinho de luz, pouquinho de trevas não, é uma coisa ou é outra. Com Deus é assim, nós sabemos muito bem, né? Ou é ou não é, ou se está na luz, ou se está nas trevas. Pouquinho de cada coisa não rola não, não vai colar, não vai. E nós temos que tomar cuidado para que a nossa mente não venha ficar obscurecida, assim como a mente de Saulo estava, né? Saulo estava com a mente obscurecida, até que a luz brilhou, amém? Conhecemos muito bem isso, né? Essa passagem, e isso também aconteceu com a gente, a mente obscurecida. Agora presta atenção aqui, acompanha comigo por favor, dentro desse ponto que temos que vigiar. Diga: eu tenho que vigiar para que a minha mente não venha ficar obscurecida. A gente não luta diretamente contra isso, não é verdade, queridos? Né? Tanta coisa que vem de lá, vem de cá, para tentar trazer trevas para a nossa mente. Aí o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios isso aqui, ó. Efésios 4, versículo 17. Do 17 ao 21, olha só, Efésios 4, do 17 ao 21. Assim eu lhes digo, no Senhor insisto, digo e insisto, que não vivam mais como gentios, como os pagãos, ok? Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão. Você está entendendo, queridos? Devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O 20, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Então ele fala: meus irmãos, cuidado,
para que vocês não vivam como os pagãos, como aqueles que não conhecem a Deus, que estão com a mente obscurecida. O que é algo que está obscurecido? Algo que está obscurecido é algo que está envolto em escuridão, que está sem iluminação. E nós sabemos, queridos, que o maior campo de batalha é a mente. É aqui que o inimigo quer atacar constantemente. São doutrinações de diversas formas que nós temos que ficar atentos, amém, queridos? Nas mídias, cuidado, temos que tomar cuidado. Há muita coisa sendo dita que não é verdade. São trevas. E queridos, sabemos muito bem aí, falando de mídia, hein? Falando de mídia, está aí, né? Rede Globo de televisão, né? Que se falar de mídia obscurecida, vem logo à mente isso, né? Queridos, eu sinceramente, eu e minha esposa que está aqui, olha, nós nos orgulhamos, né? Graças a Deus, de estarmos criando 2 filhos, que não sabem nem o que é Rede Globo lá em casa, não sabem nem o que é Rede Globo. Eu tenho certeza que muitos pais, todos os pais aqui presentes, Fabrício, pode se orgulhar também e dizer, que estou criando um filho, que não sabe nem o que é isso, não sabe nem o que é Rede Globo. Não assista isso, querido. Não dê lugar a essa mídia maligna e todas as outras demais que são contra a família, contra a nação brasileira. Não dê, querido. Zedequias está fugindo do contexto. Eu estou totalmente dentro. Eu estou totalmente dentro do contexto. Se eu estou falando de obscuridade, então se eu estou falando de Globo aqui agora, orientando, eu estou totalmente dentro. Porque os olhos são a janela da alma. Nós temos que ficar atentos, queridos. Atentos, pelo amor de Deus. E eu estou aqui orientando o povo. Ou eu não sou presbítero dessa igreja? Ou será que naquele dia que aqui eu, pastor Eric, estávamos aqui sendo ungido, foi só um oba-oba, um negócio assim meio que não tem significado nenhum? Eu sou presbítero dessa igreja. E eu tenho o dever de orientar o meu povo. O povo que foi colocado debaixo da minha responsabilidade. Principalmente do pastor Eric, que é o pastor. E presbítero também é pastor. O pessoal veio conversando comigo, negócio de presbítero. E acabaram que me convenceram. Pastor Xavier veio com papo de presbítero. E acabou que eu entrei na conversa. Mas glória a Deus, queridos, amém, eu não estou reclamando não. Glória a Deus, é uma honra estar do lado do pastor Eric, né? Juntos aqui, nós dois com todos os irmãos, todos nós aqui trabalhando juntos, para abençoar essa obra aqui. Então, queridos, eu tenho o dever de orientar, né? E eu estou aqui orientando. Eu não estou fazendo aqui militância não, militância barata não. Eu estou aqui orientando. E é dever dos pastores, atenção pastores, ei pastores, de repente tem um pastor me vendo aí. Oriente o seu povo politicamente. Oriente, não é pecado não. Orientar o povo politicamente. Orientar o povo quanto a essa doutrinação esquerdista, essa doutrinação doente. Oriente. Porque se não combater isso, queridos, a obscuridade começa a vir, e a gente começa a aceitar. Queridos, é triste como a coisa é sutil, querido. Você sabe que é sutil, meu irmão.
Você sabe, eu sei. Queridos, eu vejo no Facebook, e as pessoas, né, todos nós, né, temos assim um impulso de colocar muitas coisas das nossas vidas nas redes sociais, né? E eu vejo, eu fico triste, algumas pessoas colocam, né, fotos no bar, fotos na balada, fotos numa curtição aí mundana, e eu identifico as pessoas ali, né, e vejo, olha, essa pessoa um dia teve no encontro com Deus, essa pessoa um dia estava lá adorando no encontro com Deus. Eu vi essa pessoa que está com essa foto aqui, que postou essa foto com uma cerveja na mão, bebendo num bar, ou numa curtição, numa balada da vida por aí. Eu vi ele, eu vi ela, eles estavam no encontro chorando. Eu tenho certeza que não eram lágrimas de crocodilo, eu tenho certeza que Deus as tocou, eu tenho certeza que Deus tocou na vida delas de forma profunda ali. Mas, queridos, a obscuridade, o ataque do inimigo para obscurecer a nossa mente é constante, e a gente vai aceitando, e vai aceitando, e vai deixando. Queridos, não tem outra. O mal vem, e aquele que pensa que está de pé, olhe para que não caia. É por isso que Jesus falou: vigiai. E nós temos que vigiar contra a obscuridade. Sim ou não, queridos? Amém? Muito interessante o que o pastor Eric falou aqui no culto passado. O pastor Eric falou, o texto, ele citou o texto de Mateus 22 ao 23, Mateus 6, do 22 ao 23, que Jesus disse, Jesus ensinando, dizendo: olha, os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E ele dá uma orientação interessante que eu não tinha entendido ainda, pastor Eric. Eu entendi naquele dia que você ministrou. Eu sempre ficava com uma certa dúvida acerca desse próximo ponto que ele cita. E você esclareceu ministrando aqui. Que bênção, que maravilha, é o ensinamento da palavra. E Jesus falou: e se a luz que há em ti for trevas, então ela será uma grande treva. Aí o pastor Eric explicou aqui, dizendo: olha, irmãos, isso aí é muitas vezes, Jesus estava dizendo assim, às vezes pensamos que o que há em nós é luz, mas não é. E essa treva em nós, que é alimentada pelo auto-engano, é a pior treva que existe. Você achar que o que há em você, eu achar que o que há em mim é luz, mas não é luz, é a pior treva que existe. Ninguém pode estar mais mergulhado em trevas do que nessa situação. Enganado pelos seus conceitos. Queridos, nós temos que trazer tudo à luz da Bíblia. A Bíblia aprova, eu aprovo. A Bíblia não aprova, eu não aprovo. Aborto, a Bíblia aprova aborto? Não, eu não aprovo também. Não tem meio termo, não. Não tem, não sei, não aprovo. Homossexualismo, a Bíblia aprova? Não. A Bíblia é luz. A Bíblia é luz. Ela é lâmpada para os nossos pés. Então, eu vou me apegar ao que a Bíblia diz, e terei luz na minha mente. A minha mente estará iluminada constantemente iluminada pela palavra. Amém, queridos? Amém? É isso. Jesus nos mandou brilhar, então temos que brilhar nas trevas. Amém? Brilhar na escuridão, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Você entende isso? Você entende? Peço que os irmãos já venham para cá, os irmãos do louvor, para a gente finalizar. Ele é a luz. Amém, queridos? Ele é a luz, Jesus é a luz que ilumina os nossos corações. Você entende, querido? Amém? E somos vitoriosos andando na luz. E andar na luz é andar no Espírito. Amém, queridos? Andar na luz é andar no Espírito. Andar no Espírito, que é alimentado pelas práticas espirituais, o falar em línguas, o orar com a mente,
a meditação da palavra, a proclamação da palavra, a confissão, o jejum, a oração, a adoração, o louvor, práticas espirituais, amém, queridos? Que são fundamentais, que nos mantêm caminhando com Cristo. E o apóstolo Paulo falou: irmãos, cuidado com a obscuridade do entendimento. Essa obscuridade é rompida pelos ensinamentos de Cristo. Vocês aprenderam dele, vocês aprenderam nele, e vocês caminham com ele em luz, porque ele é a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Nós entendemos dessa forma e aplicamos ao nosso coração.